Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança com os nossos especialistas residentes. Eles não gostam da palavra especialistas, mas eu insisto, tem muita experiência na formação de executivos. O Jorge Medeiros, professor, consultor, o Milton Sousa, também consultor e professor na Nova SBE. E esta segunda temporada traz aqui uma grande novidade. Criámos finalmente um e-mail para que os nossos ouvintes possam fazer perguntas, partilhar reflexões. É muito fácil, basta enviar um áudio para queridolíder@observador.pt. Vamos tentar ir ao encontro das dúvidas dos nossos ouvintes. Os nossos episódios abrem sempre com um sim chefe, não chefe. Analisamos a performance de um líder e a escolhida de hoje é Jacinda Ardern, a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia. Como sempre, também temos um tema central e neste episódio vamos falar de coliderança. Será que uma liderança partilhada funciona? Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge Medeiros, Milton Sousa, bem-vindos ao nosso primeiro segmento. Ricardo. Olá, Ricardo. O sim chefe, não chefe, e a escolhida de hoje é Jacinda Ardern, a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia. Liderou o governo entre 2017 e 2023, enfrentou o atentado de Christchurch e o período da Covid, quando o país praticamente se trancou a 7 chaves, saiu dizendo que se sentia esgotada. Penso que a citação mais correta será sem combustível para mais. É uma referência hoje na liderança e na proteção da saúde mental. Milton, sim chefe ou não chefe para Jacinda Ardern? Para mim, claramente, um sim chefe. E aqui as minhas reflexões não têm nada a ver com questões de ideologia política ou daquilo que são as suas práticas políticas, têm muito mais a ver com a sua atitude enquanto líder. E eu costumo usar muito o exemplo dela para sustentar a ideia de servant leadership, que é um conceito que me é muito próximo. Mas isto é novidade. Não sabias, pois não. Nada. Mas há aqui duas notas que eu quero dar que eu acho que são muito importantes. Uma é este desprendimento com o poder, e acho que esta dimensão paradoxal de um bom líder, nós falamos disto num programa anterior, que é eu ambiciono ter o poder, mas ao mesmo tempo estou desprendido desse mesmo poder. E eu acho que o facto de ela ter reconhecido que não estava nas melhores condições para assumir essa posição enquanto Primeira-Ministra é um símbolo disso, que eu acho que é muito importante. E por fim ela está a servir um pouco como contra-exemplo de uma tendência mais recente de retomar esta ideia do líder forte, autoritário e autocrático, e ela anda assim por um périplo pelo mundo a tentar passar a mensagem de que enquanto líderes podemos ser determinados, resilientes, ambiciosos e simultaneamente empáticos e cuidar das pessoas. E portanto, a meu ver, um sim chefe. Jorge? Eu aproveito a deixa para fazer aqui uma correção. No último episódio fiz referência a esta citação do não devemos dar poder a quem o quer precisamente porque exato, o quer. Exato. Veio-me a dúvida se teria sido o Max Weber. Não foi. A atribuição que vi foi a Platão. Ok? Portanto, fica aqui esta Então um bocadinho mais antigo. Ligeiramente. Mais consagrado. Ligeiramente mais consagrado. E agora sobre Jacinda Ardern? E Jacinda Ardern, aqui quero falar aqui de alguns pontos, não concretamente sobre a pessoa, mas sobre alguns comportamentos. Um dos comportamentos, e não é retrospectivamente, ou seja, retrospectivamente temos essa percepção, mas foi muito difícil. Ela foi uma das poucas figuras de liderança que durante a Covid decidiu fechar tudo. Enquanto muitos dos líderes políticos pelo resto do planeta deixa ver, ela não. Primeiro fechamos. E há aqui um princípio fundamental que é o princípio da precaução, que é profundamente contraintuitivo. Ela trancou o país. Trancou o país e, portanto, a ideia do princípio da precaução é precisamente por eu não saber no que isto pode degenerar, toma as medidas agressivamente mais seguras. À medida que a evidência for chegando, vou atualizando as minhas crenças e, portanto, posso ir
facilitando o acesso. E isto não é nada fácil. É muito simples lembrar-nos... Não é o mais fácil. Não é de todo o mais fácil. Porquê? Porque imagina a decisão de trancar o país, fechar os portos, fechar os aeroportos, trancar as fronteiras, etc. Do ponto de vista de percepção, das massas e do impacto económico que isto possa ter, é muito, muito difícil, muito duro. Aliás, vimos que foi a reação talvez de longe a mais comum, foi ainda não sabemos. E tivemos alguns académicos, o Ioannidis, que é assim uma das grandes figuras do rigor científico e tem sido profundamente vocal no cuidado e no rigor científico, no cuidado que temos de ter ao avaliar artigos, a de não extrapolar e não fazer inferências indevidas. Ele próprio caiu no erro de dizer ainda não temos informação suficiente, ainda não temos dados suficientes para tomar uma conclusão. Portanto, primeiro é este. E o segundo, muito rapidamente, é a ideia o Milton já reforçou isto, do não estar apegado ao poder, o ter tido um filho enquanto era primeiro-ministro e, portanto, poderia perfeitamente, porque era uma mulher jovem, adiar um pouco mais, tudo bem, entrou aos 37 anos, mas teve o filho. E aí outra ideia que não tem tanto a ver com a Jacinda Ardern, é mais um conselho de liderança, se me permitem, é sermos mais humildes, porque nós muitas vezes não temos a menor ideia da complexidade que nos espera, dos imprevistos que nos esperam. Sim. Eu aqui talvez, Ricardo, só uma nota muito rápida. Eu acho que isto também, o exemplo dela, desmistifica a ideia de que um líder que cuida dos outros, que é empático, não é um líder forte e que puxa assim também no controle quando é necessário, e o caso da Covid é sintomático disso, e portanto é possível perfeitamente conciliar estas duas realidades. E ela atualizou, portanto trancou as fronteiras de início, depois à medida que a Covid foi mutando, o vírus foi mutando, claro, aprendeu a conviver. Até pela sua própria humildade reconheceu, isso é muito, sim, chefe. E está feita a análise desta semana. Para a semana será o protagonista. Aproveito aqui para lembrar que temos aqui esta novidade nesta segunda temporada, um endereço de e-mail, o queridolíder@observador.pt. Estamos à espera de mensagens de voz, também podem ser escritas, mas se mandar uma mensagem de voz, pode ser que passe aqui no Querido Líder. Vai entre 30 segundos a 1 minuto, mais do que isso não, porque o Milton e o Jorge falam muito e depois não temos tempo para todos. Mas queremos mesmo receber mensagens dos nossos ouvintes. queridolíder@observador.pt. Agora está na hora de irmos ao tema central desta semana. E neste episódio vamos falar de coliderança. Há vários exemplos de empresas com 2 líderes, mas, Milton, isto só funciona se os pelouros forem bem divididos? É possível ter uma liderança com 2 cabeças? Antes de mais, eu acho que é importante fazer aqui uma divisão conceptual, que é a liderança partilhada informal e a liderança partilhada formal. Portanto, sabes que eu estava a pensar nisto e a minha referência aqui, como venho de outra área que não a vossa, é sempre aquele período em que o Bloco de Esquerda teve dois líderes, que era a Catarina Martins e João Semedo. Pode correr muito mal. Não correu nada bem, não é? Mas aí, lá está, é um caso de uma situação em que há uma divisão formal de papéis. Né? Eu julgo que no final, no limite, a liderança é sempre partilhada, mesmo quando o líder não o reconhece ou não admite, porque é impossível um líder conseguir, de facto, fazer tudo. E há sempre um processo de influência partilhado entre as pessoas que fazem parte da liderança. E, portanto, e depois o que é importante é o líder perceber-se até que ponto é que aceita e convive bem com isso, ou se não gosta da ideia de partilhar essa liderança. Eu estou baralhado. Estou então, aqui ligeiramente baralhado. Portanto, diga. Um partido de esquerda tentou ter 2 líderes, mas eles não conviveram bem na comuna. É isso? É isso, é. Era só para... Estava aqui. E o LIVRE também tem 2 co-portadores. Sim, o LIVRE até que tenta promover o mais possível esse envolvimento das bases, etc. Bom, mas aqui estamos a falar de empresas. É mais empresas, embora isto também se possa alargar um pouco a outro tipo de organizações. Tu gostas tanto de desprovocar, Ricardo. Mas esta liderança informal implica o quê? Que um líder tem que ter em consciência de que a liderança é sempre partilhada de alguma forma e formar equipas de liderança. Depois, há
a visão mais formal de quando nós começamos a dividir papéis. E aqui a coisa pode correr muito mal, pode funcionar muito bem, mas exige uma clareza e uma cumplicidade muito maior entre estas figuras que partilham a liderança, porque haverá sempre situações em que poderá não ser claro quem faz o quê, quando, como. Por exemplo, numa situação de crise, será que pode haver lugar a mais dificuldades em definir papéis? E, portanto, é possível. Muito recentemente, a Microsoft nomeou inclusive um co-CEO juntamente com Satya Nadella, que é um caso mais do que interessante para refletir sobre o papel que, ou melhor, o impacto que uma organização deste ano pode ter. Estamos aqui para observar e ver o que é que isto vai dar, mas eles dividiram claramente em que o Nadella faz a parte mais de inovação, big picture, estratégia de longo prazo, e o segundo CEO faz um papel mais comercial e operacional. Mas, Jorge, no limite, eu pensando nestes momentos de crise, porque às vezes nos momentos de bonança as coisas vão andando, não é? Agora, quando o mar fica mais revolto, a maré alta levanta todos os barcos, aí é preciso tomar decisões, é preciso sempre haver alguém que é mais preponderante que o outro. Isto tem a ver também com as personalidades. Como é que tu olhas? Eu gostaria de adicionar aqui 2 pontos à conversa. Um dos pontos é como é que se chega a esta co-liderança, porque isto não é novo, é relativamente recente, mas não é novo, e podemos ir há 20 ou 20 e qualquer coisa anos, quando o Citigroup foi formado pela fusão da Citicorp, por exemplo, e de um conglomerado Travelers Group de seguros, foi uma fusão. E, portanto, ainda tentaram pôr os CEOs, cada um dos CEOs, em convívio, mas, e era um senhor e uma senhora, portanto não funciona, mas enfim, a metáfora de 2 galos no mesmo galinheiro acabou por não funcionar. Portanto, qual é o motivo que leva, de onde é que vem a decisão? Depois há aqui outro tema que eu acho que é importante também trazer, que é o potato. Nós adoramos os nomes. Ricardo, em português, por favor. Ou então tomato. Não, e em português, potato tomato em português. Batata, não é? Batata. Isso. Que é, nós adoramos... Está bonita. Vamos lá. E é esta ideia do... Nós adoramos nomes. E ter os cartõezinhos canelados, agora tudo é CEO, já não há diretores gerais, já não há administradores, é tudo CEO. E, portanto, até que ponto é que estamos a chamar co-CEOs a pessoas que poderiam perfeitamente ser chamadas um Chief Strategy Officer, um Chief Commercial Officer, etc. E, em alguns casos, é apenas dar uma roupagem e chamar co-CEOs a 2 funções que não seriam de CEOs. Mas há também os casos em que são co-CEOs. Por exemplo, quando são decisões de fundos estruturais e estruturantes, a decisão é de ambos. O que é que vemos aqui essencialmente? Vemos isto muito em empresas de tecnologia que têm de ter mais velocidade. A Spotify agora vai passar a ter 2 co-CEOs, 2 pessoas que já estão a funcionar neste regime desde 2023, portanto não sabemos se já era um test drive planeado ou se foi uma decisão agora, não saberemos provavelmente, mas o Daniel Ek vai ser presidente executivo, mas vai continuar a ser o árbitro. Ou seja, era para os momentos limite, se quisermos. Isso mesmo. Oracle, a mesma coisa. Houve durante 11 anos, uma CFO que passou a CEO, mas agora voltaram ao modelo de 2 CEOs, mas continua a ser um dos cofundadores presentes. E temos outro... Ricardo, desculpa, termina, Jorge. E, portanto, isto acontece, mas também temos outros casos. Temos os casos de tentar transformar um desastre e tentar salvar esse desastre com a nomeação de 2 co-CEOs. E é o caso do exemplo da WeWork, que foi um caso, até eu sugiro o nome do Andrew Newman para nós falarmos no próximo episódio, trágico, e que, portanto, em último reduto, tentaram salvar a coisa com 2 co-CEOs. Deixa-me fazer aqui uma pergunta sobre isto. Mas 2 cabeças funcionam melhor do que uma, ou não? Potencialmente, sim. A questão que se coloca aqui, o caso da WeWork também é muito sintomático disso. No papel é uma coisa, depois na prática como é que nós conseguimos que as 2 personalidades consigam coexistir? E isto exige uma escolha muito cuidada
das pessoas que vão cumprir essa função. Desde logo exige uma humildade muito grande e uma abertura muito grande ao outro e um respeito mútuo muito próprio, que eu acho que no caso da WeWork não pareceu existir. E um respeito pelos limites de cada um e uma abertura para reconhecer onde é que tem que se ir ajustando. Portanto, não é possível com todas as pessoas. Não é possível com todas as pessoas. Não basta o desenho no papel, é perceber que pessoas é que podem cumprir essas funções. É muito difícil. Outro caso, por exemplo, a SAP também teve durante muito pouco tempo, 2 co-CEOs, foi durante a pandemia, não funcionou, não chegou a 1 ano, e portanto aqui a ideia, há outro exemplo, para terminar, Salesforce, o Mark Benioff também teve durante pouco mais de 1 ano co-CEO, mas não funcionou. Não funcionou, voltou ao modelo anterior e, entretanto, já passaram, salvo erro, mais 2 anos e ainda não encontrou o outro co-CEO. Portanto, fica a dúvida de porquê, o que vai reforçar a tua dúvida de até que ponto é que é fácil ou tem de ser mesmo uma pessoa com quem se consiga ter uma identidade e fazer a coisa funcionar. Tema super interessante este. Como sempre, vamos voltar a ele mais à frente, seguramente, noutro episódio, este tema central desta semana. E é com este tema central que fechamos este primeiro episódio da semana do Querido Líder. Na quinta-feira vamos publicar a conversa com a nossa convidada desta semana, Wanda de Jesus, co-CEO do Dr. Finanças, com uma carreira que passou pela Microsoft e também por cargos públicos. Fica aqui um pequeno aperitivo da conversa. Mas não consigo ser de outra maneira, sou demasiado autêntica. Acho que com o tempo e as minhas 2 passagens no governo eu tento pelo menos respirar mais fundo, porque sei que estou a proteger a função e o que tenho que fazer e o objetivo é muito mais importante às vezes do que a forma. Nunca digo nada que não pense, impossível, mas não me perguntem. Quando estou a falar com as pessoas, eu tento mesmo pôr-me no lugar delas, e nesse caso foi um dos casos mais difíceis, em explicar mesmo, eu tive esse cuidado de explicar mesmo porque o estava a fazer.